Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas eu quero compartilhar algo com você que o Senhor falou no meu coração através de uma conversa com uma amiga. Estava compartilhando com ela a respeito da maternidade, tudo que o Senhor tem me ensinado, né? Uma caminhada aí de sirva a Deus desde os 2 anos de idade, né? Mas há 5 anos, 6 anos mais ou menos, eu me converti. E o processo de conversão foi muito louco, mas o Senhor começou um pouco antes a trabalhar na maternidade, na área da maternidade, né? Cometi muitos erros, negligenciei muito essa área da minha vida de maternidade. Uma das áreas das quais eu negligenciei muito, né? E foi uma coisa assim que o Senhor começou, depois que eu me converti, a trazer uma importância, uma clareza muito grande do quanto é necessário a gente ter uma consciência, sabe? Ser intencional na criação dos nossos filhos. Hoje meus filhos são cristãos, né? Eles nasceram no berço cristão, então eles conhecem a palavra, mas o criar, né? Aquele versículo que fala que em Provérbios 22, que fala assim: ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará. Isso é um conselho que tem na Bíblia pra gente entender que é uma coisa, é o dever nosso, é uma responsabilidade muito grande, né? E eu tava comentando com ela que uma coisa que o Senhor me ensinou foi que se existe alguém por quem a gente precisa se preocupar do que pensa de nós, porque a gente tem essa tendência, né, de se preocupar, com o que o outro pensa, nossa, mas fulano vai pensar isso de mim, fulano vai pensar aquilo, mas se existe alguém que a gente precisa se preocupar sobre o que pensa sobre nós, são os nossos filhos. O que seu filho tem pensado sobre você? O que você acha que ele pensa? O que você tem nutrido na vida dele? O que você tem plantado, o que você tem semeado na vida dele através das suas atitudes? Porque a gente, né, tem essa mania de achar que é o que a gente fala que faz efeito na vida deles, né? Não faça isso, não faça aquilo. Aquela frase assim: não faça o que eu falo. Aliás, não faça o que eu faço, faça o que eu falo, né? Tipo assim, então o que você tem que fazer é o que eu tô falando, não o que eu tô fazendo, sabe? E não, Jesus ele veio como exemplo, porque ele não só falou, ele não só ensinou, mas ele foi o exemplo. Então a gente precisa se preocupar em ser, não em parecer, certo? E para os nossos filhos é muito importante as nossas atitudes, aquilo que a gente tem passado para eles, né? Não a gente passar uma imagem para eles de perfeição. Eu nunca errei. Colocar para baixo do tapete as poeiras, a sujeira da nossa vida, não. Mostrar para eles o quão humano nós somos, o quanto nós somos sujeitos a errar, mas mostrar que nós temos propriedade para falar pela experiência que nós adquirimos de acordo com os nossos erros, né, com os processos da vida que a gente passou. E aí o Senhor falou no meu coração, ele começou a me ensinar a respeito disso, que assim, o meu ministério é ser mãe, esse é o meu propósito. Então eu preciso honrar com esse ministério, sabe? O que eu quero deixar para os meus filhos? Qual que é a imagem que eu quero que eles tenham de mim, sabe? O que eu quero que eles vejam que Deus fez na minha vida. Então, para isso, eu precisaria de iniciar um processo de transformação muito grande, porque eu era uma pessoa muito reativa, que gritava à toa, que falava palavras, né, para eles, profetizava coisas, falava coisas sobre eles que não eram verdade, só falavam sobre mim. E nós, como pais, temos a tendência de sangrar em cima dos nossos filhos, as nossas más experiências, as nossas feridas, nossos traumas, os dias que a gente não tá bem, a gente acaba descontando, e isso gera coisas que a gente acha que passou. Tipo, hoje eu falei um negócio pro meu filho que depois eu pedi perdão e acabou. Mas aquilo ali pode causar uma ferida, aquilo ali pode ter sido uma semente que você lançou no coração do seu filho. Então a gente precisa ser consciente no falar, no agir. O que o meu filho vai pensar de ver eu fazendo isso? O que o meu filho vai achar? O que ele vai levar de exemplo? Será que lá na frente ele vai repetir isso que eu tô fazendo? Por exemplo, trânsito. Trânsito é um exemplo que, assim, negligenciei muito na minha vida, sabe? Sobre xingar os outros no trânsito, sobre querer ultrapassar em lugar proibido. Eu confesso, eu já errei muito nessa área. Uma das áreas das quais eu errei. E eu tenho aprendido a pedir perdão para eles,
pelas coisas das quais eu cometi, né, os erros que eu cometi, e eu não gostaria que eles fizessem. Então eu procuro ser uma mãe muito aberta, né, de conversar, expor a minha fraqueza, sim, a minha vulnerabilidade. Não tento ser uma figura perfeita para eles, mas eu procuro mostrar o arrependimento e o esforço por mudar, né? Reconheço que eu tô errada, sei que eu tenho que agir assim, então vou me esforçar para agir assim. Então, eu tenho procurado, sabe, agir dessa forma, e eu queria compartilhar isso com vocês, porque os nossos filhos, eles são discípulos nossos. Tudo que você faz hoje com seus filhos, se você tem filhos menores de 18 anos, você tá plantando. É um terreno que o Senhor deu, sabe? É uma página em branco. O que você tá escrevendo nesse livro? O que ele vai levar para ele? Qual que é o legado? Ah, mas os meus filhos já são grandes. Ah, mas eu não tenho que me preocupar mais com isso. Tem, sabe por quê? Se tem uma coisa que não tem tempo, não há tempo cronológico, é para mudança. Enquanto há vida, há esperança de mudança. Tem jeito, sim, de você mudar, de você ser transformado e transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, na minha vida foi assim, eu precisei buscar do Senhor uma mudança interna, sabe? Uma reconstrução, uma restauração, cura de feridas, de traumas que eu tinha com relação à maternidade, muita coisa. Eu precisei buscar no Senhor isso para que hoje eu conseguisse reconstruir a minha imagem como mãe, sabe? Reconstruir uma educação, que eu conseguisse fazer os meus filhos olhar para mim com uma ótica diferente. Eu não me tornei um ser perfeito, mas nem uma mãe perfeita, mas eu tenho buscado melhorar a cada dia. E esse é o propósito real, é você ser transformado e transformar a vida, levar a transformação para dentro da sua casa, para que seus filhos possam ser flechas que sejam lançadas. Profetiza, sabe, na vida dos seus filhos. Vai lá, ora por ele, põe a mão no coração dele, põe a mão na cabeça dele, profetiza mesmo. Ora por ele, sabe? Seja uma mãe de autoridade, se posicione. Pegue para você a maternidade como um propósito, como um ministério, e leve isso daí pro resto da sua vida, até o último dia da sua vida. Seja mãe, sabe? Coloque na sua vida isso como assim, algo de extremo valor, sabe? E tente não falhar, sabe? A gente vai falhar, né? Nós somos seres humanos, a gente vai falhar, mas tente não falhar. Tente carregar isso daí como a sua missão, o tesouro mais valioso da sua vida, sabe? Não poupe energias, não poupe. Gaste tudo que você tem. E quanto mais cedo você entender que isso vai te trazer frutos muito melhores lá na frente, vai te trazer muitas bênçãos, prosperidade, vai te trazer alegria, paz. Quanto antes você perceber isso, melhor, sabe? Então, assim, não protele mais, não tarde mais. Seja responsável pela sua maternidade, pelos seus filhos, assuma a posição que você precisa assumir para que o mundo não leve embora aquilo que é seu, para que o mundo não deturpe a identidade do seu filho, para que o mundo não destrua o psicológico do seu filho, sabe, o emocional. Não dê esse acesso ao inimigo para que ele venha a destruir a infância dos seus filhos, sabe? Então, você é o canal, você é a pessoa que o Senhor capacitou para que tenha esse ministério. Mas é assim, busque a sua transformação, sabe? Busque entendimento, sabedoria, discernimento. Uma mãe de joelhos tem um poder que vocês não têm noção, gente. Através da sua oração nas madrugadas, através do seu jejum, através da sua intercessão, o Senhor pode te mostrar coisas que vão livrar a vida do seu filho. O Senhor pode mostrar para você pessoas que se aproximarem do seu filho vão fazer mal, você pode avisar ele. Sabe, é um poder assim que gente, vocês não tem noção. Não tem noção. Então, usa isso a seu favor, sabe? Usa a oração, a sua fé, a sua vida em prol disso, da sua casa, sabe? Edifique o seu lar. Isso é edificar o seu lar. Porque seus filhos são a base do futuro de amanhã, sabe? São a base da sua geração. Entenda a importância que tem. Criar filhos para ser governo e criar filhas para serem mulheres sábias.
Hoje em dia tá tudo deturpado, tá tudo de cabeça para baixo. A gente vai entrar no padrão do mundo? A gente vai aceitar, engolir goela abaixo uma sociedade onde os homens são os princesos, né? Onde os homens estão femininos e as mulheres estão masculinizadas, sabe? Onde é a mulher que provê e é o homem que quer ser cuidado. Não. Crie seus filhos para que eles façam a diferença lá na frente, sabe? E isso é dever nosso de fazer. Não tem como terceirizar. A internet não faz isso, escola não faz isso, amigo não faz isso, sabe? E igreja não faz isso. Então, o primeiro ministério é a família, é a sua casa, são seus filhos. Então, faça a sua parte. Você fazendo a sua parte, eu tenho certeza que Deus vai cuidar do resto. Cuide das palavras que saem da sua boca com relação a tudo. Mas o que você tem profetizado na vida dos seus filhos? O que você tem profetizado na sua casa? Nas suas atitudes? Qual exemplo você tem dado para os seus filhos? O que eles vão se lembrar lá na frente quando eles forem adultos? Sabe? É uma coisa a se pensar. A gente vive muito como se não houvesse amanhã. E sempre tem um amanhã. E às vezes a consequência do amanhã não é legal, sabe? Então não adianta reclamar que o seu filho, às vezes, não é do jeito que você gostaria, não é um protótipo, acho que é assim que fala, né? Perfeito de um filho. Ai, nossa. Não, mas não é. Poderia ser melhor, né? Só que é filho seu, né? Será que ele tá puxando quem? Será que ele tá agindo como quem? Então, os filhos, eles são nossos espelhos. Se o seu filho tá agindo de uma forma da qual você não gosta, ele é desobediente, ele é mal educado, ele responde, não obedece, desobediente, não obedece, a mesma coisa, né? Enfim, se a criança é desse jeito, será que não tem algo na sua educação? Você já parou pra pensar nisso? A gente quer terceirizar a culpa, né? Ai, porque é lá na escola, porque é os avós que estragam, porque não sei o quê. Mas e você? Tá fazendo sua parte? Então, a gente precisa refletir nisso daí e mudar um pouco, né? Não há mudança na sua realidade se você não mudar seu comportamento. Não há resultados diferentes se você não mudar o seu comportamento. Então, é através disso que a gente vê os frutos, né? A gente vê uma casa com paz, com harmonia. Uma última coisa só para fechar o assunto. A gente precisa ter uma ótica para os nossos filhos de acordo com a idade que eles têm. Como que você vai olhar para um adolescente de 10, 12, 14 anos e querer que ele tenha um comportamento de um adulto, sabe? A gente precisa entender cada fase, né, da vida. Ah, tá com 2 anos, tá com 4 anos, 5. A criança, ela tem suas fases. E a gente precisa entender e olhar para eles com a idade que eles têm. E não ficar querendo idealizar uma criança e tipo assim, ai, nossa, meu filho é assim, meu filho não sei o quê. Gente, cada idade tem o seu processo. Cabe a nós, pais, que já somos adultos e sabemos muito bem, temos informação a rodo na internet. A gente pode muito bem buscar informação para saber lidar com a situação. Agora, a maior informação tá aqui, ó. Cria o seu filho nos caminhos do Senhor e eles não se desviarão. Então, leve eles pelo caminho, não direcione eles para ir sozinho. E é isso, gente. Isso que eu queria compartilhar com vocês. Uma coisa que, assim, na minha vida tem surtido muito efeito, graças a Deus. E eu penso que o que importa é a nossa plantação hoje, né? Não tem como você plantar limão e querer colher morango. Então, se eu tenho consciência, né? Se eu tô plantando com consciência aqueles frutos, eu tenho certeza que eu vou colher frutos doces, saborosos, sabe? Então, vamos plantar consciente para que quando os nossos filhos crescerem, quando eles se casarem, quando ele tiver filhos, né? Os nossos netos, para que a gente possa ver a nossa geração abençoada, sabe? Uma geração de Deus, sabe? A gente vê, assim, Deus através de nós, através da nossa geração, sabe? Isso vai alcançar outras pessoas também. Então, isso faz parte do nosso ministério. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Um beijo.